Olá, André e Thalita aqui hoje para te lembrar que você pode. Pode. Vamos falar do que hoje, Délia? Relacionamento. Eu acho que esse tópico é o tópico dela favorito e não tão o meu. Com certeza, vocês vão perceber isso. Relacionamento. Como amar e como manter o amor aceso, né? Porque o mais difícil não é nem amar. Porque amar, você se apaixona, ama, e aí depois o amor some, acaba. Mas como manter essa chama, como manter esse amor, não só pelo seu cônjuge, mas também com um amigo, com os filhos, com pai e mãe, com família, com irmãos. Isso é muito importante. Muito. E eu acho que não tem pessoa melhor para falar disso como você. Ontem a gente saiu para jantar depois de ter gravado o dia inteiro. Foi um dia super cansativo. Jantamos. E logo saindo do jantar, assim, todo mundo andando e indo de volta pro carro. E a André e o marido dela se abraçando, conversando, rindo, um pegando no outro. Eu falei assim, gente, depois de 26 anos, você ainda quer abraçar ele desse jeito. Então, eu acho que isso aí diz muito do seu relacionamento. Eu sei que não foi fácil, mas eu acho que esse aprendizado de como manter um relacionamento hoje em dia... Tá? Porque antigamente um precisava do outro. Hoje você é uma mulher de sucesso que tem o seu próprio dinheiro. Você não precisa de ninguém. Exato. Tem uma diferença de precisar e estar porque você quer. Né? Porque eu acho que a gente conversa muito de mas meus pais foram casados por 45 anos, mas aquele senhor ficou casado 50 anos. Mas antigamente eles precisavam de estar casados. Ficavam por necessidade. É isso que eu digo. Então, a realidade é que hoje, do jeito que a gente vive, as distrações que a gente tem, o tempo que a gente fica fora de casa. Porque essa é uma realidade que eu vejo muito. Sendo uma mulher empreendedora, eu estou fora. Você viaja. Ontem o Renato falou, a Andréia viaja 300 dias por ano. Você fica fora. Talvez um pouquinho menos, mas é muita coisa. E muito desses trips a trabalho, ele não está com você. Sim. Então, é um parceiro que está ali, que entende isso. E essa distância, eu acho que às vezes se queda mais difícil ainda de manter um relacionamento nos tempos de hoje. Tempos que mulheres têm paixão, sonhos, e não vai estar só ali todo dia esperando para ter aquele tempo com o marido dentro de casa todo dia de noite. O marido chegar do trabalho, com a comidinha pronta, né? Tomadinha banho, já prontinha, com um sorriso assim, né? Exatamente. Essa é a imagem do casamento de antigamente. Tradicional de antigamente. Hoje a gente vê relacionamentos totalmente diferentes, onde a mulher trabalha, o homem trabalha, e se eles não souberem trabalhar em parceria, vira um caos. Um caos, né? Você vê mulheres totalmente estressadas, porque muitos homens ainda continuam com a mentalidade machista de não posso lavar uma louça, eu não posso porque eu sou homem, né? E aí a mulher tem que trabalhar fora, e eu lembro isso, assim, falando agora aqui, me veio à memória, anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu ainda tinha a gente ainda tinha as obrigações de casa, porque hoje a gente tem alguém que faça para nós, né? Então, eu não preciso fazer laundry, não preciso fazer comida, não preciso fazer compra, não preciso fazer nada dessas obrigações diárias de casa. Então, faz uma diferença gigantesca. Não tem nem cobrança entre a gente, quem vai fazer, quem não vai, mas há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, eu e o Renato, a gente tinha que dividir esses trabalhos. Por quê? Tanto ele como eu trabalhávamos muito. Então, eu chegava e o Renato nunca tinha lavado uma louça na casa dele, mas ele aprendeu a lavar louça. Lá em casa, em Somerville, quando eu morava ainda lá, a gente morava no segundo andar, a laundry era no basement, ou seja, tem o segundo andar, primeiro andar, laundry no basement. Você tinha que descer dois andares de escada para poder ir fazer a laundry lá embaixo. Eu nunca desci no basement. Era só o Renato que fazia laundry. Então, assim, graças a Deus que o Renato entendeu desde cedo que ele precisava ajudar. Entendeu? Então, a gente se ajudava. Um fazia comida, o outro fazia laundry, um limpava isso, outro limpava aquilo, e a gente trabalhava como conjunto. Mas quantas mulheres você conhece, Thalita, que vive estressada, não tem tempo pra nada, porque tem que trabalhar 8, 10 horas por semana, chega em casa, tem que fazer comida, porque o marido vai chegar com fome, e ela tem que fazer comida, e depois tem que lavar a louça, e depois isso, depois aquilo, o marido vai pra cama dormir, já tá lá roncando quando a mulher consegue ir pra cama deitar.
E eu lembro de falar para as minhas contar, amigas, não faça isso. sem contar, muitas vezes que a gente não pensa em médicos, Aham, dentista, aham. responsabilidade de escola, olhar notas e fazer reuniões com professores, ajudar com tarefa. Então, não é só as coisas que você tem que fazer em casa. Tem criança, você ter uma família e ter crianças, vem muitos mais deveres que nós temos que fazer. E a realidade de ter que fazer isso, ainda mais para os pais imigrantes dos Estados Unidos, né? Que aqui a gente está fazendo um podcast em português, então estamos ajudando não só as pessoas do Brasil, mas daqui também. Sim. E os pais imigrantes para mim, tem ainda mais um nível de dificuldade. Por quê? Porque os pais imigrantes estão chegando aqui, eu vejo isso dos meus pais. Eles estão em trabalhos que ganham pouquíssimo, porque muitos são ilegais e não falam inglês. Sim. Tá? Então, o que acontece quando você está num trabalho que ganha super pouco? Você tem que trabalhar mais. O custo de vida nos Estados Unidos está altíssimo. Então, você está trabalhando 2, 3 trabalhos, né? Como que dá tempo para fazer essas tarefas com seus filhos para ajudá-los a ter sucesso no futuro? Então, ou muitas dessas coisas não estão sendo feitas, ou muitas das vezes as mulheres estão com essa responsabilidade todas. E que é muita coisa. É muita coisa. Uma hora a conta chega. Eu costumo dizer que tudo que nós fazemos, as pessoas, por exemplo, que dormem 3, 4 horas por noite, porque isso aqui, trabalhando, uma hora essa conta vai chegar. Quando você tiver 60 anos, 70 anos, sei lá qual a idade, mas todas as contas um dia chegam, não paga elas para você ver. Exatamente. Então, assim, temos que realmente tomar muito cuidado e nos conscientizar que é uma parceria. Sabe, é um único jogo que se um perder, os dois perdem. Com certeza. Não existe outro. Isso vem muito da cultura também. Eu, sendo uma pessoa que não tive nenhum relacionamento com uma pessoa brasileira, eu já vejo muita diferença do jeito que eu cresci. Não só porque, claro, eu cresci há muito tempo atrás no Brasil, meu pai é bem mais tradicional. Porém, eu vejo os relacionamentos das minhas irmãs também, que já evoluíram muito. Evoluíram muito, mas não do nível que um americano tem aqui. O americano é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eles não têm expectativa nenhuma da esposa fazer essas coisas. Eles sabem que é meia-meia e às vezes os homens até fazem muito mais. Você vê, tendo filho com a americana Kylie, o pai dela era super que a gente chama aqui de hands-on. Oh, yeah. Eu lembro do Andy. Ele realmente, ele não é uma pessoa que leva no médico, faz essas coisas, mas se precisar, ele faz também. Só que ele era uma pessoa assim, se eu falasse, vai fazer compra, vai cozinhar, ele fazia. Tudo que eu pedia não tinha assim, não, vai fazer você. Tá entendendo? Pelo contrário, muitas das vezes eu ficava assim até agoniada que tinha coisas da parte que nós mesmos que criamos essas limitações que eu falava, não, ele que tem que fazer. As crenças, não, olha como é que tá o quintal. Isso aí, como que um homem deixa um quintal assim? Olha só, eu tive que me ensinar, porque o meu homem, meu ex-marido talvez limpava o quintal, mas ele fazia comida, fazia laundry. Até por um tempo ele deixou de trabalhar só pra mim poder focar na minha carreira. Muito raro um homem poder fazer isso em culturas diferentes, né? Então, eu acho que isso vai muito de cultura. Acho que nossa cultura está evoluindo. E eu acho que para nós mulheres se sentir 100% fulfilled, que é... Completas, né? Para nós mulheres que queremos ter carreira, nós precisamos achar um parceiro que está disposto a fazer o que precisa. Porque se você fala assim, você teria chegado onde você está hoje se não fosse o Renato te ajudar com seus filhos? Não teria. Essa é a realidade. Então, e é importantíssimo, tanto para homem quanto mulher, a partir do momento que você começar a namorar com uma pessoa, não é só o amor que vai sustentar o relacionamento. Você tem que prestar atenção muito nesses detalhes. Essa pessoa tem o que no final vai me satisfazer 100%? Porque não tem nada de errado com o homem que quer ser mais tradicional e quer que a esposa esteja dentro de casa, cozinhando, limpando. Nós não estamos julgando essas pessoas. Mas uma pessoa como eu, não posso casar com um homem como esse. Mas eu tenho certeza que tem várias mulheres que estariam totalmente completas fazendo isso. Porque às vezes elas querem ter uma família grande, quer estar em casa com os filhos, and that's okay. Isso não é problema. O problema é você querer entrar no relacionamento porque você apaixonou e querer mudar a pessoa.
Esse é o problema. Exatamente. Eu acho que o segredo... Eu acho não. Eu tenho certeza. O segredo é você se conhecer primeiro. Eu acho que 100%. o que acontece com as pessoas é que falta um autoconhecimento e autorresponsabilidade. 100%. As pessoas costumam apontar para o outro, não tá dando certo, é a culpa dele, é porque ele, é porque ela, é por causa disso, é por causa daquilo, sai do emprego é porque meu patrão não presta, sai de uma igreja é porque o pastor não presta, sempre vai ter um culpado, né? A culpa é minha, eu jogo ela em quem eu quiser, não é verdade? A culpa é minha, eu dou para quem eu quero. Então, eu acho que a partir do momento que a pessoa entende sobre o autoconhecimento, se conhecer, exatamente o que você falou, Thalia, a pessoa saber o que ela quer, o que ela precisa. Tem mulheres que vão, tá ok, em ficar em casa, cuidar dos filhos, e aquilo vai ser o paraíso para ela. Tem mulheres que, eu, por exemplo, se você falar pra mim, ficar em casa, fazendo comida, meu Deus do céu, você vai pirar. Pirou. Primeiro que não vai sair nada. Eu vou me queimar, eu vou me cortar. E você sabe o que é incrível, eu acho, ainda mais desse relacionamento que a gente tem? Porque a maioria das vezes, a Andrea é bem mais tradicional do que eu. E eu adoro ver isso, eu adoro escutar o seu lado, o seu lado em relacionamento, coisas pessoais, porque você é bem mais tradicional que eu. Eu sou bem mais brincalhona, a gente tava aqui mais cedo fazendo um monte de brincadeira, ou não é? E eu sou bem menos tradicional, mas tem coisa no relacionamento, no meu dia a dia com os meus filhos e tal, que eu sou bem mais tradicional que você. E nós conversamos várias vezes sobre isso. Você detesta fazer essas coisas. Eu já adoro. É o que eu tava falando. Não é... Você não tem errado. Não é... se você tiver que fazer esse tanto de coisa, não é justo. Eu amo cozinhar. Eu amo cozinhar pro meu namorado e pra minha família. Ele adora minha comida brasileira. Eu adoro fazer pros meus filhos. Adoro. Eu, inclusive, tava com o Renato falando ontem, vamos fazer uma comidinha amanhã. Porque tanto ele, que é homem, quanto eu, adoramos fazer isso pra nossa família. Então, não tem problema você fazer se você ama fazer. O que aconteceu? Você tem uma pessoa que trabalha na sua casa o tempo todo. Alguns anos atrás, a Andrea falou assim, Thalita, por que você tá fazendo isso ainda na sua casa? Você tá louca? Foca o seu tempo em outras coisas. Eu fui e contratei uma pessoa para ficar na minha casa todo dia. Eu detestei. Eu prefiro contratar alguém para cuidar da minha empresa, para mim ter menos coisas para fazer na minha empresa, porque tem coisas, cozinhar, tá ali, pegar na escola, às vezes até laundry eu gosto de fazer, dar uma arrumada, adoro ter umas coisinhas pra fazer dentro de casa, adoro. Na minha casa é a laundry. Isso me satisfaz, eu adoro, não gosto de limpar minha casa, eu tenho uma pessoa que vem limpar, mas o resto eu adoro chegar e fazer. Mas eu faço porque eu gosto. E teve épocas da minha vida que eu não fazia porque eu não podia fazer. Eu não tinha o privilégio de ter o tempo de chegar e cozinhar. Por quê? Eu estava crescendo o meu business. Então, eu ficava trabalhando, meu ex-esposo em casa, cozinhando, eu chegava e comia. Por quê? Porque eu estava crescendo o meu business e eu entendia que aquilo ali era para os meus filhos, era para o meu futuro, era para o futuro deles. Entendeu? É importante também entender que tem hora eu não gosto de fazer, mas eu já fiz muito porque eu precisei. Então, a gente também tem que ter a autorresponsabilidade de saber que não gosto, mas se precisa, tem que fazer. Tem que fazer pelo relacionamento. Exatamente. Também. Isso é importantíssimo você ter marcado esse ponto, porque eu acho que é esse o problema. O que é natural a gente fazer, que nem eu adoro fazer essas coisas, não me incomoda. Então, o meu parceiro vai ficar super satisfeito, porque já são algo que eu faço com carinho. Naturalmente. Eu cresci com a minha mãe cozinhando como se fosse uma forma de mostrar amor. Minha mãe é cozinheira, ela faz salgada, ela faz um tanto de coisa gostosa. Eu vou estar no Brasil aí, logo, vou comer até. Então, eu adoro. Então, pra mim, cozinhar é uma forma de mostrar amor. Sim. Mas essas coisas vêm fácil. E as coisas que vêm difícil que eu não gosto de fazer? É esse o problema. Eu acho que é as coisas que a gente tem que ter essa responsabilidade de saber, olha, eu não gosto de fazer A, B e C, mas eu tenho que fazer porque isso é bom pro meu relacionamento. Sim. E falando nessas coisas, sabe, o que você tem que fazer, como você demonstra amor,
eu não cheguei aonde eu estou hoje em termos de maturidade, de inteligência emocional, que eu acho que isso é algo importantíssimo. Se você é inteligente emocionalmente, você vai tomar decisões certas nos momentos certos, né? Então, isso tudo veio como? Veio com leitura, veio com coaching, veio com terapia. E aqui eu vou passar para vocês algumas coisas que eu aprendi no decorrer da minha vida e com todas as experiências que eu tive, né, no meu relacionamento, tanto com os meus filhos como com meu esposo e até mesmo no trabalho, como líder de um time enorme, eu tenho que aprender a lidar com pessoas diferentes. Por exemplo, o jeito que eu lido com determinada loan officer é totalmente diferente do jeito que eu lido com uma outra loan officer. Com certeza. Né? Então a gente tem que saber como falar. Com essa aqui eu posso chegar e, né, ó, porque é assim que ela vai reagir, é o jeito dela. Tem gente que você já tem que chegar com mais jeitinho, por causa do tipo de temperamento, tipo de personalidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Primeira coisa que é importantíssimo a gente entender, e eu adoro esse livro, e eu aconselho você, todos, homem, mulher, todos que me ouvem, a lerem este livro. É do Gary Chapman, é As 5 Linguagens do Amor. E ele tem para casal, tem para adolescente e tem para criança. E muda, tá? Eu estava lendo, eu li o para criança e li para o adolescente. E eu tinha certeza que a primeira linguagem de amor do Lucas era toque. Porque você já percebeu como que o Lucas é carinhoso? Ele chega, ele te abraça o tempo todo. Ele te abraça, ele te beija, ele sempre cumprimenta todo mundo. Se eu tenho visita lá em casa, mesmo que ele não conheça, se ele vai subir, ele chega, cumprimenta. Na hora de subir, ele vem, dá um abraço, dá um beijo, cumprimenta. Ele é fora... Ele já me abraçou, ele saiu hoje... E se ele não abraça, ele faz assim, ó, tchau, tia. Mas ele te toca o tempo todo. Então, pra mim... Ele é uma graça. A primeira linguagem de amor dele era toque. Porque para um adulto seria isso. Mas... E, pessoal, o Lucas é o filho dela do meio. Meu filho do meio. 16 anos. Exatamente. E e a primeira linguagem de amor dele é palavras de afirmação, que é a mesma do pai. E olha para você ver como que é difícil. Thalita, se nós somos amigas, se eu falasse grego e você só fala inglês, tem como o nosso relacionamento crescer? Não. A nossa intimidade nunca ia crescer, né? certeza. Pelo contrário, não tem como. Porque ao momento que você não entende a outra pessoa, que você não fala a mesma língua, você simplesmente não vai ter aquela conexão com aquela pessoa. Seu relacionamento... Eu tô longe, né? Seu relacionamento não vai crescer porque vocês não estão se entendendo. Então, existem 5 linguagens de amor no universo, tá? Pelo Gary. Primeira linguagem de amor é palavras de afirmação. Ou seja, eu sei que o Renato e o Lucas precisa disso. E o Matheus também. E seria, você é lindo, good job, bom good trabalho. job, obrigado por ter reconhecimento, sabe? Obrigado por ter feito janta, obrigado por ter levado. De 11 anos, com certeza. Então, ela tem que relembrar. Tem que ficar dando o tapinha nas costas o certeza. tempo todo. E veja bem, eu tenho isso. Não. Então, é esse o problema maior. Não é... Você pode entender o que a pessoa gosta, mas se você não tem, é difícil você dar... Exatamente. E aí que tá o segredo. Por quê? Eu não posso... Pra mim, isso não é natural. Você vê eu fazendo sempre o quê pelas pessoas? Eu ajudando. Precisa de alguma coisa? Se você começar a mover essa mesa, eu vou vir aqui te ajudar a mover ela na hora. A tia faz um sanduíche pra você. Você é assim, sempre preocupada e querendo fazer algo. Porque o meu pra alguém. número 1... Minha linguagem de amor, número 1, é atos de serviço. O seu é atos de serviço, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Então, eu vou sempre mostrar amor com atos de serviço. E aí, quando eu mostro amor pro Lucas, pro Renato, com atos de serviço, pro Matheus também, com atos de serviço, eles não se sentem amados, porque essa não é a linguagem deles. Você tem que falar. Então, o que acontece? Não que não seja bom fazer. Todas elas são bom e você deve aplicar todas, tá? Mas aquela que ele realmente vai se sentir amado é quando eu chego e dou um elogio, quando eu chego e dou uma autoafirmação. Aí sim. Segunda linguagem de amor, e essa é a número 2 do Lucas, é toque, afeto. Abraçar, beijar. Com certeza. Essa é a número 2 Já dá dele. pra ver. Dá pra ver, certo? Então, e isso é
a linguagem número 2, que seria o toque, é mais fácil de você determinar, identificar, porque você já vê que ele é muito carinhoso e ele vem pra te dar abraço, porque ele gosta. Exatamente. Então fica um pouco mais fácil de identificar. As palavras é um pouco mais difícil. Exatamente, sim, com certeza, com certeza. É uma questão de personalidade, então é mais difícil você identificar. E aí, essa é a minha segunda linguagem de amor. Então fica fácil eu demonstrar amor pro Renato, pro Lucas e pro Matheus, porque eu tenho essa linguagem em mim também, que é a minha segunda mais forte. Agora, veja bem, o que aconteceu ontem quando nós fomos jantar? O que a Sofia fez? Não lembro. Ela foi numa lojinha, lembra, Lê? Ai, comprou um presentinho pra você. Comprou uma pulseirinha pra ela e uma pra mim, pra gente usar junto. É a primeira linguagem de amor da Sofia. Gifts. Presentes. Então, o que eu faço agora? Não, o que eu tenho feito? Toda viagem que eu faço, eu trago alguma coisa pra ela. Lembrei de você. Porque não é a questão, não precisa ser nada assim, uau. Não. É só, eu lembrei de você. É que nem, tipo assim, pra ela, quando ela me entrega aquele presente, é como assim, olha, eu tava ali, eu vi isso e lembrei de você. Entendi. Então, essa é uma das linguagens de amor. E se você identificar que o seu cônjuge, que o seu filho... Eu tenho algumas amigas que eu tenho certeza que a linguagem de amor delas é presente. E, eu falo assim, Jesus, que difícil. Porque a minha deve ser a última. A minha também. Tá ali, eu não tenho paciência de ir num lugar. E eu adoro. De comprar presente. Não, e eu? Eu adoro assim. Eu não lembro de aniversário. Meus presentes é viagem, é experiência. É. Quando eu vou dar presente, a única coisa que vem na cabeça é, vamos fazer algo legal? Eu não sei sair e comprar algo que alguém precisa. Exatamente. Pra mim também é muito difícil. Que o meu namorado não precisa de presentes. Então, porque se precisasse, coitada, tava ferrada. Eu sou péssima também. Eu também. Entendeu? Mas a Sofia é essa. Então, é importante. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho me policiado pra me mostrar pra ela que, olha, a mamãe lembrou de você. A mamãe te ama. Não só com falas, porque não é a linguagem de amor dela, mas sim com objetos. Eu lembrei de você aqui, alguma coisinha. Eu vi essa pulseirinha, custou $1, mas eu lembrei de você. E ela ama. E ela fica... Menina, esses dias atrás eu cheguei em casa e ela... Mãe, mas agora toda vez que você viaja, você traz alguma coisa pra mim? Eu, claro, filha, você sempre está na minha cabeça. Então, tudo que eu vejo, eu lembro de você. Ela, uau! Sabe assim, você vê o olhinho dela brilhando. Então, isso é muito importante para uma criança. Isso é muito importante para os seus filhos. Não só tem que ter sabedoria de quem você é, mas de quem você está em relacionamento. E aí que tá. Você tem que entender quem você é, o autoconhecimento, a alta responsabilidade. É o momento que você entendeu que você tem a autorresponsabilidade de fazer os relacionamentos ao seu redor serem melhores, não depende somente de você, tá? Tudo depende de duas pessoas. Duas vias, né? Porém, a sua parte você está fazendo. Quarto, a linguagem de amor. Eu falei do presente, eu falei do palavras de afirmação, eu falei de atos de serviço, falei de toque. Qual que é o quinto? É atos de serviço, palavra, afirmação? Qualidade de tempo. Exatamente. Qualidade de tempo. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Em português? Ainda bem que a gente tem a Lê ali, né? Se pudesse virar a câmera, a gente ia mostrar. Tempo de qualidade. Esse é o segundo do Renato. Tempo de qualidade, pra mim, é importantíssimo. E a Sophie também. Pra mim é importante. Tempo de qualidade. O seu provavelmente por deve isso ser o que primeiro, eu dou experiências. Por isso que você gosta de viagem. Por quê? Porque na viagem você tem aquele tempo junto, vocês fazem algo junto e aquilo é importante pra você. Super importante. E eu acho que isso vem... Muitas das coisas... Quem nós somos hoje vem da nossa experiência de criança. Sim. Já falei várias vezes, meus pais trabalhavam muito. Então, o que aconteceu? Meu sonho, quando eu era novinha, era pra ir pra um parque aquático que chamava Waterwiz. Eu lembro. No Brasil, né? Em Cape Cod. Ah, não, tá. Cape Cod. Quando eu cheguei aqui. Meus pais não tinham tempo. Trabalhava muito, muito, muito. E eu tinha uma amiguinha. Meu pai trabalhava numa dishwasher, lavando louça. Com uma moça do Brasil. E ela tinha uma filha da minha idade. Então, eu ficava ali sempre brincando com aquela menininha, que era da minha idade, 12 anos. A gente ficava brincando enquanto os pais estavam trabalhando. E
todo verão, os pais dela levavam ela no Waterways. É um parque aquático pequenininho no Cape Cod. Pequenininho. Coisa assim que hoje eu levo meus filhos direto. É do lado da casa do Joe, pai do Kelvin, e a gente vive lá. Mas algo minúsculo. Mas pra mim, meu sonho era ir pro Waterways, porque ela ia todo verão e adorava, e eu nunca fui. E eu nunca fui. E não era a experiência de, ai meu Deus, era esse tempo junto de família, que era um sonho que os meus pais me levassem. Eu nunca fui no Waterways. Então, o que acontece quando eu era criança? Eu levei meus filhos, quando o Kelvin estava pequenininho, eu fui. Então, o que acontece? Muitas das minhas experiências hoje envolve esse quality time, tempo de qualidade. Por quê? Porque, para mim, essa falta que eu tive de sonho de sair, fazer coisas com os meus pais, que a gente, infelizmente, não teve a oportunidade de fazer, pra mim, era a coisa mais importante com os meus filhos. Por isso que no episódio anterior, quando eu falei que eu tinha que levar o Kelvin pra escola e ele ficava de lá das 8 às 6 e eu ficava louca, era por isso, pelo tempo de qualidade. Então, pra mim, isso é importantíssimo. Então, o que acontece? Desde o começo da minha carreira, eu sempre trabalhei muito. Mas todo mês, ou de 6 em 6 semanas, você sabe disso, você faz também, eu tirava tempo pra viajar com os meus filhos. A Carly, 11 anos, já foi para 23 países. Yeah. Não é porque, eu tenho dinheiro para... Não, isso para mim é uma prioridade. Eu deixava de fazer qualquer coisa para ter aquela semana que não era interrompida com eles. E para aqueles que não têm a condição, né, que nós temos de viajar dessa maneira, existe muitas maneiras de tempo de qualidade. Lembra? Gente, pega um board game, vai jogar com seus filhos, entendeu? Vai para um parquinho, para um playground. Tem muitas coisas que você pode fazer que você não vai gastar, porque muitas pessoas estão nos ouvindo e vai falar, mas eu não tenho esse dinheiro. Ok, não tem problema. Não tem problema. Existem várias maneiras de você ter tempo de qualidade com aqueles que você ama sem ter que gastar dinheiros e fortunas, certo? Então, assim, ao momento que você aprende, e realmente é difícil, não é fácil você falar a linguagem que não é a sua. Tá? Então, por isso que é importante você entender a linguagem do outro e começar a aplicar aquilo gradativamente. E tudo aquilo que você começa a fazer vira um hábito e daqui a pouco já não é tão difícil. Hoje não é tão difícil para mim elogiar o Renato. E você sabe, me conhece há muitos anos. Muitos anos, que isso era uma dificuldade muito grande. Eu não fazia. Não. Eu não fazia. Pelo contrário, eu era grossa e bosse. Mas você era do seu jeito, direto. Exatamente. Não posso, entendeu? Então, eu tenho que saber falar, eu tenho que saber a hora de falar, como falar. Então, isso tudo você vai aprendendo com o tempo. Mas, a partir do momento que você entende que isso é uma responsabilidade sua, é minha responsabilidade mostrar pra Thalita que eu amo ela. E não adianta eu querer te amar com a minha linguagem de amor, porque não é a sua. Com certeza. Então, o que eu faço com você, amiga? Nós viajamos. A gente viaja. Então, Scott todo season do podcast vai ser num lugar diferente. Estávamos em Orlando há uns dias atrás, já fomos para Cancún junto, já fomos para Tennessee, exatamente. Então, nós estamos sempre fazendo alguma coisa legal junto, uma viagem, sai para jantar, é o tempo de qualidade que a gente tem junto. Quantas vezes a gente sai para conversar, para falar de business, para falar da nossa vida, e aquilo ali é o tempo de qualidade, né, que a gente tem junto. Então, é importante você entender isso quando você está se relacionando com alguém. Com todos. E algo interessantíssimo que eu aprendi agora, gente, essa é nova, eu tô assim empolgadíssima com isso ainda e eu consigo entender e ver agora quando eu tô em relacionamento com o meu time e lá em casa, o tipo de apego. Você falou bastante do apego. Chama attachment style. Attachment style. E isso é definido quando você é criança. Maneiras de amar. Porque a maneira de amar é diferente. Eu amo diferente, além de ter as linguagens do amor, tem várias. Gente, olha, eu vou te falar uma coisa. Só vai falar que não sabe quem não quer. Porque o que a gente tem de livros, de autores totalmente capacitados, entendeu? Que estudaram psicologia, psiquiatria, que estudaram neurociência, eu adoro essas coisas. Eu também.
E eu acho, sinceramente, que todo mundo tinha que fazer terapia. Sim. Todo mundo. Sim. Até hoje Sim. eu faço. Sempre fiz desde os 17 Eu anos. sempre tô on and off. Quando eu fico muito tempo sem, eu já vou lá e faço e procuro às vezes mudo. Mudar. Eu também porque mudo eu vou um aprender pouco os algo estilos, diferente. com certeza. Por exemplo, a minha primeira terapeuta, eu aprendi alguma coisa com ela. A outra eu aprendi Com uma coisa certeza. completamente diferente. E essa agora que eu tô fazendo, eu tô aprendendo sobre attachment style, Que sobre legal. tipo de apego, Que né? legal. Maneiras de amar. E quando a gente é criança, a gente vai desenvolver somente 3. E eles descobriram isso porque eles faziam essas pesquisas em crianças numa escola, tá? De crianças com dificuldades. E aí eles perceberam que, analisando os adultos, as atitudes eram as mesmas e provinham do mesmo tipo de infância que aquelas crianças tinham. Ou seja, você tem 3 tipos de attachment style. Ou você vai ser secure. Quem é secure? Segurança. Aquela pessoa segura. Aquela pessoa que teve uma infância totalmente segura. Gente, e olha, eu vou te falar que 90% da população não tem. Não tem. Porque tem que ser uma família completamente estabilizada, tá? Uma família que sabe que ela vai chegar em casa, o pai e a mãe dela vai estar lá. Se ela precisar de ajuda, ela vai ter ajuda. Se ela chegar triste, ela pode chorar. Ela não tem nenhuma preocupação o que ela vai comer. Ela não tem preocupação onde ela vai dormir. Ou seja, não pode ter crise financeira envolvida na sua infância. E muitas famílias passaram por crise financeira, né? Muitas famílias passaram por separação, por divórcio. Muitas famílias passaram por algum problema de pai ou mãe que bebe ou droga, whatever. Muitas razões, né? A gente tem diversas. Não é perfeita. A vida não é perfeita. A vida exatamente. E aí, com isso, essas crianças, em vez de desenvolverem esse secure attachment, elas vão desenvolver um attachment de anxious, que é ansiedade. Ou seja, nossa, hoje meu pai e minha mãe estão bem. Mas amanhã eles... E se eles brigarem amanhã? Ai, meu Deus. E hoje eu posso ir para casa que minha mãe vai estar numa boa. Mas amanhã... Será que eu vou chegar da escola hoje? E se eu chegar a conversar com a minha mãe, ela vai ser nice comigo ou ela vai ser grossa comigo? Todos nós temos um nível de ansiedade. Sim. Isso aí a gente não sabe de amanhã. A gente sabe que a vida não é segura. Né? Mas a criança não, Thali. A criança, ela não tem essa consciência que nós temos. Até ter as experiências, correto? Não, a criança, ela não... Lembra que eu te falei no outro episódio que o lado esquerdo... Não é formado. Direito, não é formado. Então, a criança não tem... porque você deu um exemplo ontem que você falou assim, eu não tinha noção de tempo. Consequências. E de consequência. Então, a criança não tem. Ela, tipo assim, ela só sabe que pode acontecer, mas ela não tem aquela noção, isso é normal, a vida é assim. Claro. Não sabe nada disso, totalmente inocente. Então, ela simplesmente só vai ficar naquela... Ai, meu Deus, e se minha mãe me bater hoje? Ai, se minha mãe não for nice comigo hoje? Ai, será que hoje vai ter comida? Será que hoje a gente vai ter o que comer? E ela vai criar aquele... Ou, por exemplo, ou a criança, né, pai e a mãe separam, não sabe pra onde vai morar. Às vezes passa essa questão de, tipo, nem saber ficar na casa de um tio, na casa de um avô. Isso. E aí tem a questão do abandono. Tem várias questões, amiga. E isso tudo... querendo ou não, deixa marcas. E se você não aprender a lidar com essas coisas na sua vida adulta, se você não entender a criança que você foi, você vai ter dificuldades na sua vida adulta. Com certeza. E por isso que eu amo terapia. Eu também. Porque o momento que eu entendo que eu sou metade avoidant, que avoidant Ai, como fala avoidant em português? Tô pensando, né? Mas você tá perguntando pra pessoa errada. Pera lá, gente. Quando você não quer encarar. Não. Encarar alguma coisa. Não é rejeição. Ai, meu Deus do céu. Quando você não quer encarar alguma coisa, você tá avoiding. Você tá avoiding. Você não foge quer da encarar, situação. fugindo. Por exemplo, eu gosto de... Não é que eu não gosto de um relacionamento, de intimidade, daquilo. Mas o momento que eu sinto que alguém pode me controlar... Eu push away.
Você vai eu empurrar, empurro, você vai empurrar. eu me afasto. Você tem um bloqueio emocional. Exatamente. Né? Então, por quê? Porque quando meus pais, né, a minha infância, a minha mãe ficou com meu pai mesmo querendo separar, porque ela não podia se separar, então ela tinha que ficar com ele porque ela não trabalhava. Então eu falava, eu nunca vou precisar de homem, eu nunca vou depender de homem e nenhum homem vai ter controle sobre a minha vida. Então isso tudo hoje, isso afeta a minha vida hoje. Claro. Porque eu tenho que tomar cuidado para não empurrar o Renato para longe de mim quando ele tá muito perto. Entendi. Então eu preciso enxergar isso e entender, opa, peraí. Olha eu o meu posso depender olha dele o meu, porque eu confio nele. Olha o meu, eu não posso deixar o meu estilo, né? O meu estilo de apego me afastar do Renato agora por uma coisa que aconteceu com meu pai e com a minha mãe. Isso. Então, assim, é importantíssimo. Isso aí, você sabe que eu fiz um curso do Augusto Curry do Brasil em português. Nossa, eu sou apaixonada por ele. Exatamente isso. É as janelas killer. É bem similar do que você tá falando, que é você cria essa belief. Essa crença na sua cabeça de algo que não existe, Exato. que existiu. Mas não existe mais. Exatamente, pra mim é o sentimento de ser abandonada. Exatamente. Por quê? Porque desde quando eu tava com 13 anos, meus pais foram pro Brasil, aí voltaram, mas me deixaram aqui um tempo, e daí foram embora quando eu tinha 18, então eu me senti que eu fui abandonada, que eu não era o bom o suficiente pra ter alguém que vai me amar e ficar comigo pra sempre. Exatamente, mas você pode ter certeza que isso até hoje, se você não se ficar 100%, ligada, 100%. você vai ter momentos na sua vida que você vai ficar, ai meu Deus, isso? Com certeza. Então, mas aí o Augusto Curry ensinou o quê? Essa janela killer, o que você faz nela? Vamos traduzir janela killer. Mas ele fala janela killer ele fala janela killer no curso dele. É killer em inglês. Sério? Que seria janelas negativas. Certo. Tá? Então, ele fala janela killer. Então, o que acontece? Ele explica que a hora que vinha essa janelinha de medo, tá? Então, ok, me apaixonei com meu namorado, tá indo tudo bem. Eu decido entrar num relacionamento sério, que levou 2 anos pra mim, pra você ter uma ideia. Quer dizer, aquela coisa de apego me fazia tão desconfortável que foi 2 anos, a data de 2 anos que eu conheci ele no dia, a gente resolveu começar a namorar mais sério, assim. Mesmo assim, levou mais 6 meses pra mim falar assim, não, então vamos ficar sério. Foi namorar. 2 anos e meio. E 3 anos pra conhecer seus filhos, não foi? Foi 2 anos e meio pra conhecer meus filhos também. Olha pra você ver. Então, o que acontece dessa janela? O que eu aprendi com ele recente, foi agora durante a pandemia, o ano passado, eu fiz o curso. Foi. A hora que vinha essa janela, o que você faz? Thalita, por que você está se sentindo assim? Por que você está com essa ansiedade? Você tem que sempre achar a paz no seu coração. Por quê? Aí você vai lembrar do que aconteceu. Porque eu tenho problema com sentimento de ser abandonada. Aí você tem que lembrar, não, o que aconteceu com você e com seus pais não é o que vai acontecer agora. Isso aí é um mito da sua cabeça. Mas você tem que conversar com você como se fosse uma criança. Como você estivesse conversando com a Thalita criança, não com a Thalita adulta. Certo. É isso mesmo. Porque agora você vai começar a ensinar o seu cérebro, toda vez que você conversa com o seu cérebro, por que eu tô ansiosa agora? Vamos supor, quando eu tava um pouquinho deixando minha companhia um pouquinho mais afastada, assim, contratei um gerente, não preciso fazer isso todo dia. Nos primeiros dias, dava uma ansiedade enorme. Por quê? Na minha cabeça, a ansiedade vinha. E se eles não fizeram bem que nem eu? E se não conversar com os clientes do jeito que eu converso? E se eu perder minha companhia e ninguém que quiser fazer business com a gente porque não é eu? É medos que não existe. Aí você tem que falar, por que eu estou me sentindo assim? Tá? Por quê? Porque quando eu era menina, eu nunca me senti que eu podia relaxar. Eu tinha que se virar e fazer eu pra ter certeza que vai dar certo, que eu vou sobreviver. Aí o que acontece? Hoje em dia, eu não tava conseguindo abrir mão do controle. E isso estava afetando minha vida, né? Meu tempo, porque não tem como. Tava com 40 funcionários ainda fazendo 145 loans por ano. Não é sustentável isso. Eu não dormia, não é sustentável. Tinha vida. Não tinha vida. Então, o que acontece? Eu tive que começar a conversar. E foi nessa transição de abrir mão um pouco, de ficar no dia a dia da minha companhia, assim, né? Só
ser gerente em vez de trabalhar para mim mesma, que era o que eu fazia, foi quando eu resolvi fazer esse curso do Augusto Curry. Então, quando vinha essa ansiedade, eu falava, não, seus funcionários são maravilhosos, eles aprenderam com você, eles sabem tudo que você sabe, e esse medo e essa ansiedade é falsa, Thalita, pode ficar tranquila. Eu tinha que conversar comigo mesma. A Thalita menina. A Thalita adulta conversando com a Thalita criança. Você está entendendo? Ensinando para a Thalita criança que a situação hoje não é a mesma situação de 20 anos atrás. Com certeza. Mas só você mudando esses pensamentos e essas crenças que você vai ter liberdade e paz. Exato. Porque se você viver todo dia com as mesmas crenças, você vai viver todo dia ansiosa, estressada. Se você aprender a mudar suas crenças do dia a dia, vai mudar os seus relacionamentos todos. Porque você não vai deixar essas crenças que você estava falando do attachment, do apego, afetar o seu relacionamento hoje. Porque afeta. Exatamente. É isso mesmo. E falando em crenças, outra coisa que eu aprendi, isso eu aprendi com um coach, é crenças limitantes. Olha só. O nosso cérebro é o membrozinho mais inteligente, mas também o mais burro que nós temos. E por que eu falo isso? A partir do momento que você criou um caminho neural, por isso que eu adoro a neurociência e neurolinguística, tá? E aí, aqueles que quiserem se aprofundar mais nesse tópico, pode estudar tudo sobre neurolinguística e neurociência. O que acontece? Por exemplo, você pensa para escovar os dentes? Não. É automático. Quantas vezes você sai do seu trabalho, do seu escritório, e você chega até a sua casa, e você chega em casa e você fala, caraca, como que eu cheguei aqui? Eu nem vi por onde que eu passei, se tinha tráfego, se não tinha, tipo assim. Posso te falar o extend disso que você está explicando? Um dia, o meu carro estava estacionado na minha, como é que fala driveway? Estacionamento de casa, na frente da minha casa. Na vaga que tem na frente da minha casa. Tem 4 vagas na frente da minha casa. Da sua casa. Você para assim na frente da casa e todo no quintal santo dia. Da sua casa, né? Todo santo dia a gente para um carro aqui e um carro do lado. Certo. Era eu e o Andy, meu ex-esposo. Todo santo dia a gente para o carro no mesmo lugar. É o que você tá falando, a gente faz sem pensar. Automático. O carro vem aqui, outro carro vem aqui. Tá. Um belo dia, a moça que limpa a minha casa veio e meu ex-marido, que sempre já tinha saído de casa, estava em casa aquele dia ainda. Ela estacionou o carro dela atrás do carro dele. Ele saiu de casa, como ele saía todo dia de manhã, só que saiu mais tarde aquele dia, o carro dela estava atrás dele. Você sabe o que ele fez? Ele simplesmente deu ré pra Deixa eu te contar! Não, lá em Low, a gente tinha uma driveway, um estacionamento gigante, tá? Cabiam 3 carros um do lado do outro e ele era comprido que cabia 10 carros mais ou menos. O que acontecia? Eu sempre estacionava aqui e eu sempre saía reto e já virava assim na driveway pra rua de ré pra sair de frente depois. A mesma situação. Um abençoado veio e estacionou o carro ali do vizinho, que nunca estava ali. Eu saí, Thalita, arregaçando aquele. Porque eu saí assim, ó, normal, no automático. Eu arrebentei o carro. O Renato fala até hoje, você é barbeira, você não vê o Renato falando que eu tenho que ter carro de borracha? Essa é uma das razões, entendeu? O carro parado ali atrás, como que você não viu? Gente, no automático. Então, às vezes a gente sai... Olha só. A parte do seu cérebro que funciona quando você está pensando... Não funciona a hora que você está fazendo essas coisas. Automático. Você sabe disso. Não, você está tipo em overdrive, você está no silencioso. Exatamente. Você está dormindo sem saber. Automático. Agora, deixa eu te falar uma coisa ainda mais interessante dessa parte do seu cérebro de neurociência. Por isso que é tão importante a gente entender hábitos. Até para relacionamento. Sim. Por quê? Tem vários estudos e tem um livro que chama The Power of Habit. O Poder do Hábito. O Poder do Hábito. Esse você já leu? Não, esse não. É maravilhoso. Vou ler. Então, o que acontece? É exatamente o que você está falando. A mesma parte do cérebro que fica dormindo a hora que você está fazendo essas coisas que não está funcionando, fica dormindo na hora que você está fazendo seus hábitos. Então, se você tem hábito bom de chegar em casa e ir para academia, você vai chegar em casa e ir para academia. Se você tem o hábito de chegar em casa e começar a beber, você vai chegar em casa e vai começar a beber. Sem nem
nem perceber. Nem perceber. É automático. Então, o que acontece? Para você mudar os seus hábitos, você tem que pegar outro hábito e repor por seu 21 hábito. dias. Exatamente. Então, o que acontece? As pessoas que bebem muito e vão nas reuniões. Essas reuniões que eles têm que ficar indo do AA é pra repor o hábito. Então, o cara que inventou o AA tem um livro super interessante também nisso. Então, tudo isso já é conectado. Conectado. Da O parte AA de é Alcoólatras Anônimos, né? Então, é da parte de neurociência. Sim. Então, seu cérebro nem sabe o que você está fazendo. Crença, gente, crença. Aí, ó, você percebe que você, às vezes, muda de trabalho e você, ou muda de casa, e aí você, quando você vê, você foi no automático, e quando você vê, você tá indo pro endereço antigo. Por quê? Porque o seu cérebro não pensa onde você está indo, é simplesmente automático. Da mesma maneira que isso acontece, várias crenças limitantes que foram colocadas na sua infância, elas te afetam hoje. Por exemplo, o meu pai sempre saía do trabalho e ia pro bar beber. Ok? E aí, o que acontece? E aí, meu pai chegava em casa, brigava com a minha mãe, whatever. Dando um exemplo. Você vai ter esse medo de que se seu marido algum dia sair de casa e passar no bar, pronto, acabou. Ele vai voltar e vai brigar. Ele vai ser igual o meu pai, vai acontecer por causa da crença limitante que foi criada. É um caminho que foi criado. E você criou esses caminhos no seu cérebro e você vai continuar fazendo aquilo no automático sem perceber. Então, você precisa quebrar essas crenças limitantes. Colocar outras coisas no lugar para que a sua vida possa fluir. Porque senão, muita coisa pode acontecer. Acabou. Coisa ruim, né, Thali? Porque quantas crenças são negativas, desnecessárias. E uma crença... Isso não só afeta o seu relacionamento, mas afeta a sua vida em geral. E eu acho assim que tudo meio que é conectado. Eu sempre falo, pra mim se minha casa está suja, eu não estou sendo produtiva. Se eu não estou sendo produtiva, eu não estou sendo carinhosa com os meus filhos e com o meu namorado, eu estou estressada. Se eu estou estressada, eu não estou comendo bem. Sim. Se eu não estou comendo bem, eu não sinto dominó. vontade de ir pra academia. É um efeito dominó. Então, o que acontece eu acho que pra gente finalizar aqui, nós não estamos aqui pra te ensinar a achar um marido, casar e ser feliz. Porque todos nós somos que eu chamo work in progress. Nós estamos trabalhando na gente para melhorar. A Andréia divorciou. É verdade. Vai dar tempo um dia desse. Vai dar tempo de contar? Não sei, nós já estamos passando do tempo. Obviamente, esse é o nosso favorite topic, né, não amiga? Você tá doida para me falar sobre isso. Já divorciou, já tá amando de novo. E assim... E a progressão do seu relacionamento é lindo de assistir. Se fosse outra pessoa, ia estar julgando. Nossa, mas eles terminam, quem não conhece, provavelmente vai estar julgando. Mas vocês estão trabalhando em vocês sempre. Independente do que aconteceu, vocês tiraram um tempo para trabalhar em vocês. Não foi um tempo que terminei e voltou, tá aquela coisa tóxica. Não. Vocês estão evoluindo como casal e como pessoa. O que eu vejo hoje em você, no o crescimento dos dois, pessoal, é algo incrível. É algo incrível, vale a pena. Mas se esses 2 anos que você tirou deixou você chegar onde você está hoje, graças a Deus que você tirou esses 2 anos. Exatamente, olha só, graças a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que nós fizemos? Terapia. Coaching, terapia, livros. O que a gente precisa fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para ser hoje uma pessoa melhor do que eu fui ontem? O que eu preciso fazer hoje para não cometer os mesmos erros que eu cometi ontem? Porque, mais uma vez, no automático, você vai cometer os mesmos erros. E se você se acostar, acabou. Porque acomodar. Porque todo dia vem algo novo que a gente tem que trabalhar. Sim, com certeza. E isso acontece muito, até nós que já trabalhamos muito isso. Inclusive, estou incluindo isso no meu livro. Amiga. já vai sair um livro. Olha, esse eu vou ter que ler, né? Esse eu vou chorar muito. Vai fazer quase 3 anos. Esse acho que eu vou ler e vou chorar muito. Tomara, é meu gol. Nossa, gente. Mas então, essa parte de regredir,
Pra quem teve bastante problema emocional como criança, que hoje é muita gente, porque a vida é o que é. Thalita, e depois desse COVID, o que tem de gente deprimida e, assim, completamente com a vida desestruturada emocionalmente não está no gibi. Pessoal, a mensagem da minha parte é vai ser feliz. Eu acho que para quem não conhece muito bem minha história, eu tive meu filho com um pai maravilhoso, que hoje é meu melhor amigo. Tive minha filha que casei com meu ex-marido, maravilhoso, que eu amo ele também, é meu melhor amigo. Hoje estou num relacionamento super saudável. Dona Flor e seus 3 maridos, eu sempre brinco e os com 3 ela. se amam, a gente viaja junto, a gente sai, a gente dá suporte, a gente ama as crianças. No Natal, os pais dos meus filhos dão presente pros filhos do meu namorado dá presente pros meus filhos, passa todo mundo junto e nossa prioridade é os filhos. E sim, não somos tradicionais. E não tenho aquela coisa, tá o pai, a mãe, os filhos, família perfeita. Não, mas minha família é perfeita. É perfeita. Sim. Porque eu amo minha família e não trocaria por nada o amor dos pais, essa jornada, esse relacionamento novo. Então, para quem está escutando, para mim, essa crença de tem que ser de um jeito é onde te mantém no espaço de depressão, negatividade. Faça o que te faz feliz. E faça Trabalhe em você, para você sempre estar melhorando, que a gente faz isso todo dia. Sem trabalho, você não vai chegar lá. Mas, primeiramente, acima de tudo, faça o que te faz feliz. Porque as pessoas ao seu redor sabem quando você está feliz. E essa felicidade minha, você sabe, você sente quando tá comigo, a Lê sente quando tá comigo, todo mundo quando chega perto de mim, você sente a minha felicidade, a minha energia positiva. E eu faço as pessoas ao meu redor estar felizes, mas é porque eu tô feliz. Se eu não tô feliz, eu não consigo fazer ninguém feliz, nem seu relacionamento. Mas o mais importante para você entender o que te faz feliz, existe muitas pessoas que nos ouvem agora que não tem noção. Eu não sei o que eu quero, eu não sei o que me faz feliz. Eu não sei se é casando, ou se é ficando solteira, ou se é separando, ou se é ficando junto, filhos, ou se é brigando, ou se é batendo, ou se é corrigindo, ou se não é corrigindo. Muitas pessoas estão perdidas. Por isso, antes de chegar nesse nível de ser uma pessoa feliz e satisfeita, veja bem, eu falei ontem em um dos podcasts e falo hoje, eu não sou uma pessoa acomodada e nunca serei. Eu sempre acho que tem espaço para crescer, eu sempre acho que tem espaço para ser melhor, porém eu sou completamente satisfeita. Então, o primeiro passo é você realmente se conhecer, é o autoconhecimento. Quem é a Thalita? Quem é a Andréia? Isso eu sei 100%. Exatamente. E eu vou te perguntar, eu quero 100%. Te deixar hoje com essa pergunta. Pergunte para você mesmo. Vamos dizer que o seu nome é Maria. Quem é a Maria? Se pergunte. Quem é a Maria? E aí, se a sua resposta ser a Maria, eu sou mãe do João, da Chiquinha e do Titico. Eu sou esposa do... Não, eu sou contadora, eu sou administradora, eu sou dentista. Não! Isso não é quem você é. Quem é a Maria? Quem é a Andréia? Quem é você realmente? Não é o que você faz. Eu não tô te perguntando o que você faz. Se você falar pra mim assim, olha, eu sou contadora, eu sou médica, você tá me falando o que você faz. Essa não é a minha pergunta. Então, a primeira coisa que você precisa descobrir é quem é você. Eu sou animada. Tenho um amor enorme da vida. Eu quero pessoas que sempre me dão coisas positivas. Eu sou feliz. Eu sou difícil de lidar. Eu sou mandona. Você se conhece. Entendeu? É isso que a Andréia tá falando. E isso é quem eu sou de verdade. Eu tô te falando das minhas qualidades, do que eu sei que eu sou, do que eu preciso, do que você realmente eu sou. Isso é importante, você primeiro descobrir quem você é. A partir do momento que você descobriu quem é você... desapegada. Exatamente, graças a Deus por isso.
Para descobrir quem você é, aí você vai partir pro próximo passo. Com certeza. Você tem que entender aquilo que te faz feliz. E aí você vai fazer uma listinha, olha, um relacionamento duradouro me faz feliz, ter um filho, eu tenho certeza que vai me fazer feliz, whatever que seja a razão. Eu não estou feliz no meu casamento, então eu preciso me separar, porque a separação, whatever que seja, eu não sei. Eu sou aventureira. Se eu tô com um parceiro que gosta só de ficar em casa, não te faz feliz. Então eu tenho que saber quem eu sou. Pra entender, conseguir entender o o que você precisa pra te fazer feliz. Porque essa história, amiga, que eu nasci pra fazer o outro feliz, I'm sorry. Não existe. Você não consegue viver uma vida sem ser feliz. Por não, isso que primeiro eu nasci pra mim fazer feliz, pra mim poder fazer o outro feliz. Como assim? Eu vou fazer o outro feliz? Eu tô infeliz. Paz não tem preço. Como assim? Paz não tem preço. E pra você estar em paz, você tem que estar feliz. Vem cá, me explica uma coisa. Como que você pode me fazer feliz sendo uma pessoa infeliz? Não existe. Então, por isso que eu te falei, o que eu acabei de falar? Quando você tá perto de mim, o que você sente? Felicidade. Por quê? Porque você é feliz. Ponto. Então é isso, esse é o gente. ponto de hoje. Então o ponto de hoje é esse. Eu quero literalmente que você fique com essa pergunta no seu coração. E a partir dela você vai prosseguir, vai pro próximo passo. E hoje, com certeza, o nosso tempo já está acabando. Acabou. Fiquem não ligadas. Está acabando, já acabou. Fiquem ligadas. Eu falei pra Thali que eu não queria passar de 1 hora. Passamos, né? Lê, passamos. Não, falta 4 minutos. Então fiquem ligadas pro próximo episódio. Pro próximo. Tá? Sai com essa pergunta, porque nós sabemos que você pode. Pode. Mas poder, tá? Poder não quer dizer que você vai. Você pode. Mas pra você fazer, tem que ter existe atitude. Uma decisão. Tem que ter uma decisão. Decisão. Então vamos tomar essa decisão hoje? Vamos. Vamos. Vai fazer sua terapia, vai ler um livro, vamos baby steps. Né? Devagarzinho, passos pequenos, tá? Exatamente. Passos pequenos. O que for. Não precisa você perder 100 quilos, 50 quilos em 6 meses. Você pode perder 5 em 6 meses. Você vai estar desde que exista progressão, porque a felicidade... Dizem que as pessoas param... Por que muitos milionários são infelizes? Porque param no tempo. Ah, não preciso de mais nada, para de fazer tudo. Para de progredir em tudo na vida. E felicidade sem progressão não existe. Não existe. Tá? Então, você... Pode! Acabando aqui mais um episódio. Foi maravilhoso. Espero que vocês tunem no nosso próximo. Vamos estar passando várias dicas, mais de relacionamento. Vou contar mais da minha história também, né, no próximo. Precisa, né? Não deu nem tempo. Até mais, pessoal. Você pode!